Boa noite aos nossos irmãos, boa noite aos nossos amigos. Que Deus possa falar nesta noite ao nosso coração. Nós vamos estar lendo um texto das Sagradas Escrituras. Fica o Salmo 149. Nós estaremos fazendo então a leitura do Salmo 149. O texto diz: os fiéis louvam a Deus. Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém. Nós vamos estar fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus, buscando a orientação naquele que pode realmente nos orientar, que é Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor é justo, sabemos que o Senhor é presente em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que sempre que nós necessitamos, ó Deus, do Senhor, o Senhor com certeza tem nos ouvido. O Senhor com certeza tem nos abençoado. Por isso, ó Deus, nós agradecemos. Por isso, ó Deus, nós louvamos. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está sempre do nosso lado. Que o Senhor está sempre nos sustentando. Que o Senhor está sempre nos dando vida nova, oportunidade de viver e viver para o melhor. Obrigado a Deus por este momento, que o Senhor fale ao nosso coração, que esse culto possa servir de edificação para todos nós. Obrigado a Deus por este momento, obrigado, Pai, pela vida dos irmãos, dos nossos amigos que estão neste momento, ó Deus, participando dessa live, que o Senhor nosso Deus possa estar fortalecendo as suas vidas. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem demonstrado esse amor maravilhoso conosco. Nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Pai, nós agradecemos por este momento e assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus com um cântico. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. O quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu
vamos estar fazendo uma oração. Pedir o Lucas que esteja orando ao Senhor nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por estarmos aqui louvando Teu nome, ó Deus, pela mensagem que vai ser traga pelo pastor, ó Deus. O Senhor esteja usando conforme, ó Deus, a Tua palavra, que Ele venha a falar, ó Deus, e a palavra venha ao encontro dos nossos corações. Esteja perdoando nossos pecados, guardando, protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 145 diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará, outra geração louvará as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no teu glorioso esplendor, a tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e cantarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Nós vamos estar louvando com mais um cântico. Deus enviou Seu Filho amado pra me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei da glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós vamos fazer mais uma oração, pedir a Cecília que esteja orando. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque podemos louvar o Teu nome, agradecer e educar. Obrigado porque podemos ter comunhão, mesmo distantes. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o restante do culto, esteja falando através do pastor aos nossos corações, que a gente possa aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
Vamos louvar a Deus agora com um cântico que diz assim: quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nós vamos estar abrindo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vamos ler do verso 16 ao verso 25. Romanos, capítulo 4. Do verso 16 ao verso 25. O texto de Romanos, capítulo 4, verso 16 ao 25, nos diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa,
posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos orar ao nosso Deus pedindo a orientação do Pai em nossas vidas. Senhor, agradecemos ao Senhor pela leitura do texto, pedimos ao Senhor nosso Deus que esteja iluminando, nos dando a compreensão necessária através do Espírito Santo que habita em nós. Nos dê a compreensão da Tua palavra, ó Deus, para que possamos, ó Pai, entendê-la da forma que ela é, da forma que o Senhor quer passar aos nossos corações. E desde já, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Redentor, e assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode não ter planejado ou sido planejado pelos seus pais, mas você foi planejado por Deus. Sua vida não é um acidente. Ela tem um propósito sublime. Deus não precisava ter criado você, mas escolheu criar você, para que você fosse o seu filho ou filha. Deus amou você e se afeiçoou de você antes mesmo de criar os céus e a terra. Ele nunca desistiu de você e por isso te atraiu com amor e te conquistou com seu coração. Deus adotou você e a sua família. E agora que você é filho, herdeiro de Deus, você com certeza terá o teu lugar já reservado pelo Senhor. No século 21 é o século do imediatismo. É o século do fast food. Tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo. E queremos que Deus haja dentro desse imediatismo. Não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Nós queremos uma resposta imediata das nossas orações, dos nossos pedidos. Esperar um dia, um mês, um ano, para nós é uma eternidade. Para que demorar tanto se Deus pode responder rapidamente? Nós temos que entender que tudo tem um tempo determinado. Só que Deus é o Deus do impossível. Muitos têm uma esperança que não se desespera. Muitos se desesperam antes de esperar. Há aqueles que vivem o próprio desespero, sem esperança alguma. O paralítico do tanque de Betesda, ele ficou 38 anos impotente, deitado na sua cama, esperando uma cura que não chegava. Mas ele foi paciente, ele aguardou, e o Senhor Jesus chegou e realizou um milagre na vida dele, mostrando a ele que não precisava daquele tanque, não precisava daquelas águas agitadas. O Senhor era o Senhor da vida dele. Quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ana era estéril. Sua causa totalmente perdida. Mas quando Deus age, ninguém pode detê-lo de agir. Primeiramente, nós vamos ver, Deus tem o poder de transformar, de trazer a esperança àqueles que já não têm mais. Para isso, nós temos que crer no Deus do impossível, como Abraão fez. Quando nós olhamos em Gênesis, no capítulo 12, versículo 4, Abraão começou a peregrinar
e a ouvir a palavra de Deus com 75 anos de idade. Foi quando Deus o chamou. Aos 75 anos de idade, nós já estamos pensando em aposentadoria. Como dizem muitos, dependurar as chuteiras, comprar uma cadeira de balanço e encerrar a carreira. Abraão, aos 75 anos, estava-se determinado a cumprir a ordem de Deus. Ele estava começando, ele estava recebendo o maior desafio da sua vida. Aos 75 anos, ele estava em pleno vigor, analisando, planejando, fazendo arrojadas caminhadas, aceitando os grandes desafios de Deus. Não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você. Não há idade para Deus te desafiar. Não há idade para Deus começar um novo projeto com você. Deus pode começar algo tremendo hoje, até com você, comigo, que já está com a cabeça um pouco branca já. Às vezes um pouco cansado, como muitas pessoas já estão. Deus pode iniciar um plano na sua vida. O livro de Joel fala que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonharão. Calebe, aos 85 anos de idade, estava cheio de sonhos de conquista em Hebrom. Abraão é constituído pai de muitas nações, sem ter nenhum descendente. Deus já havia prometido ele ser pai de uma grande nação, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 2. Aos 75 anos, Deus lhe prometeu: você vai ser pai de muitas nações. Abraão significa pai de muitas nações, mas ele não tinha filhos. Ele enfrentaria nessa situação 4 problemas. O primeiro problema que ele deveria enfrentar seria a idade avançada. O segundo problema está em Gênesis capítulo 11, versículo 30. A esterilidade de Sara, sua esposa. Desde que Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, em Gênesis no capítulo 16, no versículo 2, já havia passado 11 anos. E quando Isaac nasceu, em Gênesis capítulo 21, no versículo 5, diz que Abraão já tinha 100 anos de idade. E o texto diz, nós acabamos de ler o texto há pouco, aqui em Romanos, o corpo de Abraão já estava amortecido. Sara já havia passado de tempo de ser mãe. E ainda era estéril. O bom senso dizia: é impossível. A razão dizia: não pode ser. A fé diz: tudo é possível. Abraão esperou 25 anos. Será que nós temos condições de esperar uma promessa de Deus que Ele nos fez há 25 anos? Ele tinha 75 anos quando Deus prometeu que seria pai de uma grande nação. E quando Isaac nasceu, ele estava com 100 anos. Havia passado então 25 anos. Será que nós não teríamos se sepultado essa promessa no túmulo do desespero?
Mas nós observamos também que Jacó esperou 20 anos para que a ira de Esaú se abrandasse. 20 anos ele teve problemas com o seu irmão. Talvez você esteja esperando por uma reconciliação. Há quanto tempo você espera? Uma coisa Jacó fez. Ele reconciliou com seu irmão. Ele se humilhou, mas ele não desistiu. E isso levou aquele servo de Deus a morrer em paz. Jacó, então, ficou 22 anos sem saber o paradeiro do seu filho José. Quando os outros filhos de Jacó, disseram a ele que um animal havia matado José, que José não estava mais vivo, Jacó ficou muito triste com aquela notícia, mas na verdade os irmãos haviam vendido José como escravo para o Egito. Se nós pegarmos em Gênesis no capítulo 37, no versículo 35, até o capítulo 45, versículo 25 ao 28, e também o capítulo 37, o capítulo 41, se nós fizermos uma soma, vai dar um total de 22 anos da partida de José. E o pai sem esperança, porque para ele o filho já estava morto. Ele chorou pelo filho 22 anos. Agora o filho reviveu. O filho renasceu diante dos seus olhos. Por isso que os irmãos de José não haviam reconhecido ele quando chegaram no Egito à procura de alimento, porque já havia passado 22 anos. Um homem formado, característica diferente. Por isso os irmãos não haviam reconhecido José. Para o pai, o filho já estava morto. Não tinha como fazer mais nada. A situação que nós observamos nesses textos é essa situação. Pessoas que aguardaram a resposta de Deus muitos anos. A pergunta que eu faço a você neste momento: você que está orando, você que está pedindo a Deus, com certeza Deus vai responder às suas orações. Nós temos que entender que Deus vai responder às orações no tempo dele e não no nosso tempo. Que seja um dia, um mês, um ano, que seja 20, 25 anos. Mas que Deus vai responder às orações, ele vai. E outra coisa, você que é filho de Deus, um servo de Deus, Deus te ama. Deus tem algo maravilhoso para você. E com certeza, as bênçãos dele irão chegar até você. Mesmo que haja lutas, conforme o apóstolo Paulo disse, as lutas espirituais. Nós temos luta aqui na terra, mas quando você lê a palavra de Deus, você observa que há as lutas espirituais, para que as bênçãos não cheguem até você. Mas Deus age em seu favor. Os anjos de Deus lutam a seu favor. E as bênçãos com certeza chegarão até você. O que nós temos que entender é que tem um tempo de Deus. E que nós não podemos adiantar esse tempo de Deus. No momento certo, nós iremos receber as bênçãos. As bênçãos que são direcionadas a nós, com certeza elas vão chegar. Então não fique apavorado, não fique triste, porque Deus irá responder sim às suas orações. Mesmo que seja um não que Ele vai falar para você, Ele vai te responder. Há um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Para muitos, a esperança já morreu. Mas se você crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó, você pode ter esperança.
e não se desespera, pois Deus é o Deus do impossível. E esse Deus do impossível, Ele está com você agora. É o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. É o Deus que te chamou através do Espírito Santo. É o Deus através de Jesus Cristo. E é o Deus que te selou através do Espírito Santo. E Ele continua com você. O Deus Espírito Santo habita em teu coração. O Deus Espírito Santo habita em nossas vidas. E nós somos guiados por Ele. Por isso que quando nós oramos, quando nós buscamos as palavras que são palavras orientadas pelo Espírito Santo, a nossa oração, com certeza, ela está chegando na presença de Deus. Deus te ama, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus chamou Abraão, Deus lhe fez uma promessa. Abraão ouviu o chamado de Deus. Abraão, conforme o texto que nós lemos, ele foi fiel a Deus. Ele seguiu os passos até Canaã. Depois houve um momento que ele desceu ao Egito e depois retornou novamente, foi agraciado por Deus, recebeu a bênção de ser o pai de grandes nações. E cada dia que passa, mais descendentes de Abraão vão surgindo na face da terra. Quando Jesus entrou em Jericó, o Zaqueu, aquele pequeno homem de pequena estatura, ele queria ver Jesus. Ele procurou a melhor forma possível para chegar mais próximo de Jesus. Como ele não conseguia por causa daquela multidão, ele subiu naquela árvore, naquele sicômoro, porque Jesus ia passar por debaixo daquela árvore. Quando Jesus chegou debaixo da árvore, Jesus já sabia da intenção de Zaqueu. Jesus já sabia que Zaqueu era o eleito, era o escolhido, e quando ele olhou para cima, ele disse: Zaqueu, chamando pelo nome, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. E quando estava na casa de Zaqueu, ele disse: esse também é filho de Abraão, quando Zaqueu arrependeu dos seus pecados. Este também é filho de Abraão. E eu gostaria de dizer a você que está me ouvindo: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não tem como chegar à presença de Deus se não for através de Jesus. Aceite Jesus, mude de vida e lembre que Jesus vai te responder. As suas orações serão respondidas no tempo de Deus. Eu convido você neste momento a estarmos orando com o Senhor nosso Deus e buscando a orientação dele, que é o nosso Pai, sabendo que Abraão foi um servo fiel, aguardou aí os 25 anos, mas o filho Isaque nasceu. O filho da promessa nasceu. José chorou 22 anos pensando que o filho já havia morrido. De repente o filho surge ali no Egito. José estava vivo depois de 22 anos. Jacó passou 20 anos dando um tempo para reconciliar com seu irmão Esaú. Mas chegou no momento certo, ele chegou diante de Esaú, se humilhou diante dele, ele não desistiu, mas ele morreu em paz, porque Deus havia perdoado e levado a Esaú também a perdoá-lo. É assim que Deus faz em nossas vidas. Quando nós buscamos a solução em Deus e agimos, Deus com certeza vai contornar toda a situação. Se o seu desejo é reconciliar com alguém, busque a sabedoria em Deus e vai até essa pessoa. Mesmo que necessário for, você tenha que humilhar diante dele. Deus vai te defender. No momento que você sair, Deus já estará lá, no lar dessa pessoa, trabalhando no seu coração. Quando Jacó saiu, Deus estava trabalhando no coração de Esaú. Então, quando chegaram os dois um diante do outro, eles se reconciliaram. Jacó se humilhou,
Jacó se reconheceu e Jacó pediu perdão ali e ele não desistiu dessa reconciliação e morreu em paz. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esta noite, pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando e sustentando assim em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que vivemos na total dependência do Senhor. E o Senhor sempre tem suprido as nossas necessidades. Rogamos ao Senhor neste momento pela vida dos nossos irmãos e amigos, ó Pai, que neste momento estão participando deste culto. Que o Senhor nosso Deus possa supri-los todas as suas necessidades e os abençoar com esse amor maravilhoso que o Senhor tem demonstrado a todos nós. Nós rogamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor pela bênção, pelo amor, pela misericórdia que o Senhor tem demonstrado a cada um de nós. Eu agradeço ao Senhor e assim eu faço em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos vocês que estão neste momento, tanto no Facebook quanto no Instagram. Não vou citar o nome agora, porque nós temos mais de 50 pessoas neste momento que estão participando desse estudo bíblico. E eu agradeço a participação de todos vocês e já convido vocês para a próxima quinta-feira. Nós teremos a nossa reunião de oração e será um prazer muito grande tê-los conosco aqui para nós estarmos orando juntos, falando com o nosso Deus, com aquele que com certeza pode responder às nossas orações, mesmo que demore um pouquinho. Agradeço pela participação, Deus os abençoe e tenha a todos uma boa noite.